Olá, pessoas, tudo bem? Vamos então para a nossa quarta aula, né, desse modelo EAD, e com bastante esperança para que daqui a pouco a gente possa se reencontrar. Então, a gente volta a falar sobre essa questão das decisões. Vocês vão ver que a gente vai falar esse ano muito, né, em relação a essa questão das decisões que vocês vão tomar, da forma como vocês tomam essas decisões, né? Ali tem a imagem, então, de uma bússola, né? Então, a bússola, ela tem essa questão de indicar, né? O norte, indicar um caminho, né? Então, mas muitas vezes a gente não tem essa bússola ali para as coisas que a gente faz, né? Mas é interessante que a gente pense que tudo aquilo que a gente está fazendo hoje em dia, né, nesse momento, ele vai refletir no futuro. Então, muitas coisas das quais a gente decidiu, que a gente tomou certas decisões, elas vão ter consequências que a gente vai observar mais lá para frente, tá? Tem há muito tempo, né, que as pessoas elas perguntam, né, que o que nos define, né? Então, alguns perguntam se é a questão da genética, se é a criação, né? Então, conforme o nosso livro ali, não é nenhum nem outro, né? O que nos define são as escolhas que a gente faz. E aí acaba sendo bastante polêmico, né? Porque nós temos uma base genética e nós temos uma base também em relação ao ambiente. Mas nós temos algo que é muito mais forte, que é como é que a gente escolhe viver, tá? Então, não significa que a genética e a criação, né, elas não tenham também um peso e que elas também não estejam ali, né, colaborando para a nossa formação, mas que o peso maior vai ser dado a partir das coisas que a gente escolhe viver, tá? Então, para a gente poder entender essa parte aqui, né, melhor, é bom explicar item por item. Então, não significa que a genética e a criação ou o ambiente, eles não tenham um peso, mas que o peso é menor do que as escolhas que a gente faz, né? Então, a sua vida depende das decisões que você tomar hoje. Gente, essa fala, né, já vem sido comentada em sala de aula há muito tempo, né? Eu falo com vocês sobre essa questão do que vocês decidem, né, do que vocês escolhem viver, tá? Então, ao fazer escolhas, pense que a sua vida inteira está em jogo. Eu tenho aqui um livro, e eu acho que é bacana, né? Eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Essa paginazinha aqui, onde tem o cachorrinho, né? Essa aqui. Tem uma atividade que nós não vamos conseguir fazer ela agora nesse modelo EAD, que é a página 14 e 15. Por quê? Porque ele pede, né, para que vocês façam uma experiência, e essa experiência é em dupla com alguém da sala de vocês. Então, mas não dá para fazer em casa? Dá, mas é que vocês têm que se imaginar daqui 10 anos. E o ideal, o legal mesmo, seria fazer com o colega de sala, para vocês perceberem como é que é o pensamento também do colega em relação a isso, a essa vivência, tá? Então, a página 14 e 15 a gente vai deixar para fazer em sala de aula, certo? A gente vai pular essa parte aqui, como eu mostrei para vocês. A luz tá meio forte, daí fica ruim de ver. Mas, enfim. Tá? Então, a gente vai depois para a primeira decisão que fala sobre a escola. Tá? Daí tem um texto que fala da escola dos animais, que eu acho que ele é bem pertinente, né, àquilo que a gente vive, tá? Então, um dia os animais decidiram que precisavam fazer algo heróico para resolver os problemas de um novo mundo. Então, eles fundaram uma escola. Todos os alunos precisavam cursar todas as matérias: corrida, escalada, natação e voo. O pato era excelente em natação, mas por pouco não passou em corrida e escalada.
ele precisou abandonar a natação para treinar corrida após as aulas. Acabou machucando as suas patas e quase não conseguiu mais nadar. Só o Pato ficou preocupado com isso, pois a escola não via problema em um aluno ser regular. O Coelho era melhor corredor, mas teve um colapso nervoso porque não conseguia nadar. O Esquilo era excelente em escalada, mas ficou frustrado ao voar, pois a professora queria que ele começasse do chão e não do alto da árvore. E ele se esforçou tanto para voar que começou a tirar C em escalada e D em corrida. A Águia era uma aluna problema e vivia de castigo. Na aula de escalada foi a primeira a chegar no topo da árvore, mas insistia em fazer tudo do jeito dela. Né? Então, essa aqui é a historinha, né, dos animais ali para a gente fazer uma reflexão, para a gente pensar um pouco sobre essa questão das habilidades das pessoas e como é que a gente trabalha isso em escola, como é que às vezes a gente também se frustra em relação a algumas coisas, né? E às vezes até perceber onde é que está o nosso potencial. Né? Às vezes a gente tem um potencial muito maior em alguma área e as outras a gente não tem esse mesmo potencial. Mas que numa escola a gente acaba sendo regular em determinada situação, né? Porque a gente vai ter que dar conta de múltiplas disciplinas, múltiplas formas de pensar e tudo mais. Então, em relação às escolas, a escola dos animais, né? Tem algumas questões aí para a gente refletir. Você já se sentiu como um dos animais da história? Então, assim, eu sempre penso no aluno esportista, por exemplo, né? E que às vezes ele não gosta tanto assim de uma aula, talvez de língua portuguesa, ou de história, de geografia, não sei. Mas que ele é muito bom, né? Em esportes. Então, quantas vezes esses alunos talvez tenham se sentido assim, né? Que eles não dão conta de todas as disciplinas, mas que em uma eles são muito bons. Mas que de certa forma você tá ali e você vai ter que cumprir um currículo, né? E aí pergunta, por que você se sentiu assim? Se você já se sentiu desse jeito, por que você se sentiu assim? Né? Em que situação talvez vocês tenham se sentido dessa forma? Que situações frustram vocês na escola? Gente, no meu caso, uma das coisas que sempre me frustrava era jogar vôlei. Né? Eu, assim, tinha muita dificuldade, realmente não era algo que me agradava, e aí eu tentava fazer, porque estava lá no currículo da escola, então vamos tentar fazer. Mas era uma coisa que realmente eu tentava e eu não ficava boa, né? E depois de adulta eu fui tentar fazer também aula, né, de vôlei. A minha família alugou um espaço em que eles jogavam toda semana. Eu fui alguns meses, mas eu não consegui ficar lá, porque era alguma coisa que me frustrava tanto, porque realmente era algo meu, que eu não dava conta. Claro, não era algo indispensável para a minha vida, né? Eu fui tentar realmente porque eu queria saber qual era a minha, né? Como assim? Todo mundo da minha família gosta, de repente eu não gosto. E aí eu vi que realmente simplesmente não era a minha vibe. Mas é interessante que a gente pense, né? Como é que eu me sentia, né? Naquele momento, me sentia incapaz. Só que aí depois eu pensava, tá, beleza, mas tem tantas outras áreas que talvez eu me dou muito bem e que eles não. Então, às vezes, a gente tem que, né, ter essa noção também, né? Eu me esforcei, eu fui lá, tentei fazer mesmo depois de adulta ainda, mas que eu tive que perceber, ter essa percepção realmente. E aí, cite alguns dos seus pontos fortes na escola. O meu ponto forte na escola, eu gostava muito da matemática, artes, eu gostava muito da disciplina, mas eu tinha dificuldade porque eu não tive artes comum, eu tive artes, era desenho geométrico, então era diferente, né? Aí no ensino médio é que eu tive artes mesmo, uma professora que mostrou toda a questão da história da arte, então eu me apaixonei, eu fiquei assim, realmente
perdidamente apaixonada por artes, mas eu sempre gostei muito, muito, muito também da matemática. Então, meus pontos fortes, porque eu sempre tinha notas boas, era a matemática, né? E o meu ponto fraco, assim, era ali o vôlei na educação física e a geografia, que eu não tinha, assim, grande interesse, mas fazia, né? Tirava notinhas, assim, para passar. Então, é legal que vocês pensem quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos, né? O que está faltando, às vezes, a gente dá um up ali, né? Como eu falei, só que também eu procurava intensificar o estudo justamente daquilo que eu estava com dificuldade. Então, era algo meu, eu buscava fazer isso. O sucesso escolar lhe dá meios para realizar seus sonhos. Então, assim, ir à escola representa mais do que tirar boas notas? Para ti, o que representa ir para a escola? Para mim, ir para a escola representava, né, essa questão do social, né? Como eu já falei em sala, né, morei em cidade muito pequenininha e tudo mais, então ir para a escola era muito mais do que ir lá e tirar boas notas, né? Eu aprendia, eu convivia com outras pessoas, era realmente uma chance de mudança. E o que a história, né, a Escola dos Animais pretende ensinar? Para vocês, o que ficou de importante, né? Para mim, a história ali, a fábula, ela traz uma reflexão, né, sobre como eu posso olhar o outro também, né? Às vezes eu quero tanto me igualar a alguém e às vezes eu não vou ter as mesmas habilidades, né? As minhas habilidades são outras. Ou mesmo, talvez eu não esteja disposto a treinar essas habilidades. Porque às vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não sabe que caminho que essa pessoa percorreu para chegar, né, ao sucesso em determinadas habilidades, né? Então, é algo para a gente pensar. Como é que essa pessoa chegou até ali? Né? De que forma? Quais foram os caminhos que levaram ela a chegar até ali? E será que eu estou disposto a percorrer esses mesmos caminhos? Né? Será que eu consigo chegar até ali? Então, a escolha é sua. E aí fala, né? A mente humana é algo fenomenal. Não desperdice, eduque-a. Afinal, o que você faz com a massa cinzenta que tem entre as orelhas é uma das maiores decisões da sua vida. No começo do ano, a gente teve uma palestra muito importante, né, com uma neurocientista chamada Carla Tiepo, que foi fantástico, porque ela falava justamente sobre essa questão do uso, né, do nosso cérebro, das nossas conexões, e como é grandioso, né, o poder do cérebro, e como a gente às vezes desperdiça, como a gente não utiliza de forma correta. Então, assim, busquem melhorar o uso, né, do tempo de vocês, da inteligência de vocês, né? Como às vezes a gente busca coisas que não são tão importantes. Eu acho que sempre dá para a gente procurar melhorar, buscar coisas novas para aprender, né? Exercitar o cérebro. Então, o cérebrozinho, né? Exercitando ali com os livrinhos. Essa é uma forma da gente exercitar, né? A questão da leitura, a busca por conhecimento, né? E, ó, entendam bem, busca por conhecimento, não é informação. Informação a gente tem tudo quanto é coisa. Agora, conhecimento é diferente, tá? Então, eu acho que vale a pena, né, vocês realmente exercitarem o cérebro, né, fazerem com que ele trabalhe, certo? A escolha é sua. Eu trouxe uma imagem que eu acho legal, né, porque eles falam dos dois lados do cérebro, né, da questão dos hemisférios ali, que um é mais ligado à parte criativa e o outro é mais ligado à parte lógica, tá? Então, tem esse desenho, né? Vocês encontram isso facilmente na internet, falando sobre essa questão dos hemisférios cerebrais aqui. Você decide, então, o que você faz na escola. Você pode aproveitar o máximo da escola, que eu digo aproveitar o máximo em todas
a sua plenitude mesmo, né? Aproveitar em relação a conteúdo, aproveitar em relação às amizades, aproveitar em relação aos relacionamentos que você tira, realmente uma aprendizagem integral de tudo o que uma escola pode oferecer, né? Ou você pode, né, passar simplesmente por esses anos. Eu acho que seria legal que vocês pudessem aproveitar o máximo. Então, ou vocês podem ficar contando os minutos que faltam até a formatura. Mas a minha experiência diz que ficar contando os minutos ali não vale a pena. Porque o que eu tenho visto é os alunos se arrependendo, né, de não ter aproveitado 100% o tempo que eles podiam ter aproveitado na escola. Nossa, como eu podia ter aproveitado melhor isso? Pois é, o tempo não volta, né? Então, vocês ainda têm tempo, aproveitem bastante, tá? Aqui tem uma imagem que está lá no livro, né? João, talvez você tenha atividades demais. Então, é bom para a gente refletir um pouquinho sobre como é que está a nossa rotina. Às vezes a gente tem uma rotina tão intensa que a gente acaba não tendo um aproveitamento legal das coisas das quais a gente está matriculado, né? Às vezes a pessoa tem, fora a escola, sei lá, mais 4, 5, sei lá quantas atividades extras. Então, ali está um menino, né, com a bola, com patins, com um instrumento musical, com um monte de coisa ali. Ou seja, ele pratica, ele faz muita coisa. E daí, como é que fica essa questão do aproveitamento, né? E aí é o nosso cérebro. A gente tem que tirar proveito do nosso cérebro, da grandiosidade que é o nosso cérebro, claro que sim. Mas também não adianta pegar um montão de coisa ali que às vezes a gente nem dá conta e acaba cansando, se estressando, acaba levando ao esgotamento, né? E aí a gente vê que o aluno acaba não tendo um rendimento legal na escola, acaba não tendo um bom relacionamento com os colegas, porque está muito cansado, está estressado com alguma coisa lá, de alguma competição, de algo desse tipo. Então, os cuidados também que a gente tem que ter, né? Aproveitar ao máximo, realmente se ocupar daquilo que a gente está fazendo, não necessariamente fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a escolha é sua. De novo, né? Vem a questão da escolha. Quais áreas da sua vida serão afetadas pela decisão de aproveitar ao máximo o seu tempo na escola? Quais são as áreas da sua vida? Primeiro que se você já pensa no vestibular, você já vai pensar que se você aproveitar ao máximo a questão da escola, isso já vai ser um ponto positivo. Outra questão de rede de amigos, né? Se você aproveita o tempo da escola de uma forma positiva, nós já vamos ter um grupo ali formado de pessoas que estão ao teu lado, que quando tu precisar vai estar lá, né? E o que você precisa fazer para tornar o tempo que passa na escola mais relevante? Bom, essa aí é uma questão bem bacana, uma coisa que a gente fala sempre para os alunos, mas que às vezes passa assim, né, meio que batido. Primeiro que você vai ter que fazer aquilo que lhe diz respeito. Se eu tenho atividade, eu vou ter que fazer atividade. Por quê? Porque daí eu fico a parte daquilo que está sendo falado lá na escola, para que eu possa participar, ter uma participação mais efetiva. Ter uma participação mais efetiva significa uma aprendizagem verdadeira. Então, eu tenho que estar lá realmente, não só de corpo, eu tenho que estar lá de forma integral. Eu tenho que participar das coisas e fazer tudo o que aparece, né, lá para ser feito, para que eu possa dar conta, né, de ter uma participação mais efetiva. Tem uma atividade na página 20. Deixa eu pegar aqui o meu livrinho, porque ali eu não consigo ler. E que diz assim: complete as frases abaixo. Pense no mínimo em 3 respostas diferentes para cada afirmativa. Pensando na escola, tá? A escola me faz... O que a escola te faz? Pense pelo menos umas 3 alternativas ali. A lição de casa não vale botar que é chato. Não, vocês vão botar o que vocês quiserem. A lição de casa
Porque, na verdade, ela é necessária, tá, gente? Se vocês pensarem na relação da lição de casa, o que é? É um reforço, né? Faz com que a gente se aproprie melhor do conhecimento que foi passado na escola, tá? A escola e trabalho são similares por quê? Por que escola e trabalho, eles são similares? E aí eu vou dar uma dica, né? Eles são similares porque nós temos essa questão da socialização. A gente está inserido num grupo, né? E esse grupo, ele funciona como se fosse várias engrenagens, né? Um ajudando o outro, entendeu? E as aulas são divertidas quando... Então, daí vocês vão colocar quando que as aulas são divertidas, quando vocês se apropriam dessa aula como algo tão legal, como algo bacana, né? E aí vocês vão colocar 1, 2, 3, tá? Enfim, anotem da forma como vocês acham que vale a pena. De novo, quem tá sem o livro vai fazer isso no caderno, para o videozinho, só copia essas questões, coloca lá no caderno, tá bom? E é isso. Beijos, galera. Até a próxima aula.